Glórias ao nosso bom Deus. Aleluia. Meus queridos, foi uma semana muito movimentada, de muita mobilização, mas até aqui nos ajudou, nos sustentou o Senhor e por isso estamos alegres. Aleluia. E quando ficamos por último, ficamos preocupados porque tantas pessoas já pregaram sobre esse assunto e ouvimos aqui exposições belíssimas. Mas nós vamos nos concentrar nessa noite na divisa, Mateus 6,33. E vamos mais uma vez recitar juntos e pedir que tenhamos a máxima atenção, porque assim como o Senhor parou para nos ouvir até agora, agora nós paramos e vamos ouvir ao Senhor. Amém? Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmão, já deu para gravar, de tanto repetirmos isso ao longo da semana. Amém? Então vamos nós mais uma vez. Mas buscai primeiro e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nosso Deus e Pai, ó Deus, nos ajude a partir de agora termos atenção total para aquilo que o Senhor quer nos falar. Não permita que nada disperse, ó Deus, a nossa atenção, porque nós não queremos perder nada, absolutamente nada, da bênção que o Senhor tem a derramar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, é muito fácil desorganizar a vida. Organizar é sempre uma luta. Bagunçar as coisas parece que é num piscar de olhos. Andar fé é aquilo que a gente lutou para organizar, já está tudo bagunçado. Às vezes basta uma coisa fora do lugar na nossa vida. Uma coisa. Para tudo funcionar mal. Para as coisas começar a dar errado. Jesus, quando proferiu esse texto, ele estava diante de uma multidão. Estava falando para pessoas ansiosas, pessoas angustiadas, pessoas que estavam em busca de uma solução para o seu problema. Problema que eles consideravam complicado, problemas para os quais eles não encontravam uma solução. Problemas que afetavam o dia a dia deles. Jesus chega e aponta uma solução simples. Uma solução simples para um problema que eles consideravam complicado. Jesus chega e diz para eles: organizem a vida de vocês. Organizem, coloquem ordem nas coisas. Priorizem o que de fato é prioridade. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: vocês estão complicando tudo. Vocês vivem dando importância ao que não tem tanta importância e desprezam aquilo que é urgente. Por isso, nessa noite, a palavra que quero compartilhar convosco da parte de Deus tem por tema as prioridades da vida. As prioridades da vida. Olhando para essa divisa de Mateus 6,33, eu vejo Jesus mostrando duas coisas para aquela multidão, duas coisas que nós precisamos entender bem nessa noite. A primeira delas, a primeira coisa que Jesus está querendo falar é sobre inversão de prioridade. Inversão de prioridade. Uma das coisas que mais atrapalha as nossas vidas
é a inversão de prioridade. E vou tentar ser o mais claro possível. O que Jesus está falando nesse texto sobre inversão de prioridade. Queridos, inverter prioridade é dar toda atenção à vida material e deixar de lado as coisas espirituais. É o que mais as pessoas fazem. Muita gente está com a vida bagunçada porque inverte tudo. Toda atenção, todo esforço, todo empenho é para as coisas materiais. Mas não tem tempo, não dedica nada à vida espiritual. Ei, presta atenção, nós não somos só matéria. Tem gente que vive como se a sua vida se resumisse a um ser material que não tem espírito. Certa vez o Senhor falou através do profeta Jeremias, em Jeremias 18:15. Olha o que Deus diz: contudo, meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Olha o que Deus está revelando. Deus está revelando que, em grande parte, o que causava o sofrimento do povo era inverter as coisas. O povo de Israel, em alguns momentos, tinha tempo para tudo, não tinha tempo para Deus. Queridos, isso não está muito longe da realidade de muitos. A pessoa tem tempo para vaidade, tem tempo para passar uma tarde toda no salão de beleza. Eu não estou condenando isso. Eu só estou dizendo que não tem uma tarde para passar na presença do Senhor. É capaz de tirar um dia todo para ir para a praia. E eu não estou dizendo que é errado ir para a praia, mas eu estou dizendo que essa mesma pessoa que tira um dia todo para ir para a praia não consegue estar nos trabalhos da igreja porque o tempo não dá. E Deus está dizendo: está vendo? Está errado. Inverteu tudo. Inversão de prioridades causa tantos problemas na vida da pessoa e às vezes ela não está entendendo. Sabe, inverter prioridade é valorizar o exterior acima do valor interior. Nós temos que ter cuidado, porque essa sociedade em que vivemos é tudo maluco, irmãos. As pessoas estão tão preocupadas com a forma que esquecem a essência. Jesus, certa vez, em Lucas 17:20, ele está conversando com os fariseus, e o texto diz: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Mas é complicado, porque no nosso mundo as pessoas se impressionam com o exterior. Nós vivemos uma ditadura da beleza, mas a beleza que conta para as pessoas é a beleza exterior. O que eu vou falar agora a igreja entende. Irmãos, nós vivemos dias em que a pessoa valoriza tanto o exterior que Eliabe tem tomado o lugar de Davi. Lembra quando Samuel olhou para Eliabe? Ele era forte, ele tinha uma aparência impressionante, o irmão mais velho de Davi. Quando chega para Davi, mas aquele ali, irmãos, alguns Eliabe têm tomado lugar de Davi na igreja. Em alguns lugares as pessoas têm menos oportunidade,
Porque às vezes não tem a eloquência de alguns, não tem, sabe, a profundidade de outros, mas tem uma vida reta diante de Deus. No entanto, as pessoas não estão valorizando isso. É inversão de prioridade. E Jesus está dizendo: mas busquem o que é primeiro, o que é principal, o que é mais importante. Inverter prioridade é tentar fazer a parte de Deus e deixar de fazer a sua parte. Tem muita gente que vive angustiado porque está querendo fazer o que Deus tem que fazer, porém o que ele deve fazer ele não faz. Você já olhou para esse versículo quando ele diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Quem é que tem que buscar? Sou eu. Quem tem que buscar o reino de Deus não é Deus, sou eu. Quem tem que buscar a justiça de Deus não é Deus, sou eu. Agora, quem é que acrescenta as demais coisas? Não sou eu, é Deus. Amém? Está vendo como muitas pessoas se angustiam? Porque estão brincando de ser pequenos deuses e vive o tempo todo correndo para fazer aquilo que Deus garantiu que vai fazer na vida dele, quando ele fizer o que ele tem que fazer, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe, quando você fica correndo atrás de acrescentar as outras coisas, você vai terminar nem conseguindo uma e nem outra. Busque a Deus, priorize as coisas de Deus. Jesus está dizendo: olha, não invertam as prioridades. Procure dar valor àquilo que de fato tem valor. Procure olhar como importante aquilo que de fato é importante. Mas uma segunda coisa que Jesus está falando em Mateus 6,33 é: existe uma maneira certa de se organizar a vida. Existe uma ordem certa para se organizar a vida. Ei, a vida é um dom de Deus. Foi Deus que criou. E Deus, quando projetou a minha vida, a tua vida, Ele criou uma forma correta dela funcionar. A tua vida não vai funcionar bem de qualquer jeito. Sabe quando a vida do ser humano funciona bem? Quando ela funciona de acordo com o projeto que Deus estabeleceu. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo experiências com a sua vida. Vida não é brinquedo, mas algumas pessoas ficam fazendo experiência, tentando dar um jeitinho nas coisas. Não existe jeitinho, existe um jeito errado e um jeito certo. E o jeito certo é do jeito de Deus. Irmão, se não for do jeito de Deus, nunca vai funcionar como deve funcionar. Eu quero tentar demonstrar de uma maneira mais clara, exemplificando essa maneira certa de se organizar a vida. Eu trouxe aqui uns apetrechos e eu vou tentar mostrar para vocês algo que talvez vocês já tenham visto. Imagine essa vasilha. E eu tenho algumas pedras para colocar nessa vasilha. E algumas pedras que são grandes. Quantas pedras cabem nessa vasilha até ela encher? Quantas? Vamos ver aqui. Eu coloquei uma. Eu coloquei outra. Essa ainda cabe? Acho que cabe, né? Ainda cabe. Mas está começando a ficar complicado.
Será que ainda cabe mais uma? Essa aqui está grande. Encheu? Talvez nós diríamos, está cheio. Será que ainda cabe? Ainda cabe. Eu estou aqui com algumas menores. E se eu for colocando as menores, talvez ainda cabe. Olha, o que parecia cheio, mas ainda cabe algumas coisas. Olha só. E eu vou enchendo. E se eu sacudir com um jeitinho, olha só, o que eu achava que já estava cheio, o quanto ainda está cabendo. Agora encheu? Parece que encheu. Mas eu estou com outra recipiente, e aqui eu tenho areia. Será que ainda cabe? Mas não estava cheio? Aí eu coloco areia. Olha só. Está cabendo. Então, eu antes achei que estava cheio, olha só. Você está dizendo, onde é que esse pastor... Irmão, ainda cabia quase aquela caçamba que está ali na lateral. Mas encheu. Rapaz, parece que está cheio, mas eu tenho água. E eu vou derramar água aqui, ó. Está caindo embaixo? Ah, não. Olha o tanto que ainda cabe. Opa, agora encheu. O que isso tem a ver com a maneira certa de organizar a vida? Se nós não colocarmos as pedras grandes primeiro, nunca mais seremos capazes de colocá-las. Se eu não tivesse colocado em primeiro lugar a pedra grande, não teria como colocar depois. Se eu tivesse começado colocando água, areia, você pode repetir essa experiência, não daria para colocar as pedras grandes. É isso que acontece nas nossas vidas. Tem hora que não dá, sabe por quê? Porque aquilo que deveria vir em primeiro lugar, nós não colocamos em primeiro lugar. Depois eu estou querendo colocar isso, porque eu já coloquei tantas coisas. Aí não cabe, irmãos. Quais são as pedras grandes na nossa vida? Quais são? O texto diz que a pedra grande é o reino de Deus e a sua justiça. Tem que vir em primeiro lugar. Se você não coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, vai enchendo de tanta coisa. Quando tu for tentar colocar, não é mais uma questão de querer ou não querer. Não cabe. Não cabe. A pedra grande na vida do homem é Cristo no centro dessa vida. Se você não coloca Cristo em primeiro lugar, não vai caber depois. Sabe por que muitas pessoas não seguem a Cristo? São admiradores, são seguidores de palavras, mas não seguem a Cristo, porque Ele enche a vida dele de tantas coisas. Quando ele pensa, não tem mais lugar para Cristo. A vida dele está cheia de coisas, está cheia de mazelas, aí não cabe. Ele não consegue firmar um compromisso, porque a pedra grande tem que vir primeiro. Meus irmãos, a pedra grande na vida do crente é a oração e a palavra. Sabe por que muitos crentes não oram e não leem a palavra? Porque já encheram as suas vidas de tantas coisas. Eu quero orar, pastor, não tem mais tempo para orar, meu irmão. Você encheu a tua agenda de tantas coisas, a tua mente de tanta preocupação. Quando você vai orar, não consegue se concentrar. Você passa o dia lendo tanta bobagem, passa a semana toda não lê a Bíblia, porque a Bíblia é a pedra grande, ela tem que vir antes, é em primeiro lugar, é em primeiro lugar.
pedra grande é o teu dízimo. E eu estou falando para crente aqui. O problema é que você pega o teu dinheiro e você está preocupado com tantas contas, tantos compromissos, e vai para cá, para lá. Aí no final não deu para dizimar, pastor, porque o dízimo é a pedra grande. Ou você coloca a prioridade, ou não vai colocar. Não é uma questão agora de maldade, não. Você fica tentando, por que eu não consigo? Porque a pedra grande vem primeiro. É disso que Jesus está falando. A pedra grande, queridos, é a responsabilidade com servir cristão. Sabe por que muitas pessoas não ajudam na igreja, não servem na igreja? Porque, meu irmão, ela já encheu a vida dela de tudo, não tem mais tempo para as coisas do Senhor. Porque o servir é a pedra grande, ela tem que vir primeiro. Eu tinha muitas coisas a falar nessa noite, mas eu não me impressiono com a quantidade. Eu queria que você lembrasse de 3 coisas que eu vou te falar. Quando o reino de Deus é prioridade na minha vida, eu vivo com os pés na terra, mas a mente no céu. A minha mente está no céu. A minha mente está o tempo todo lá. Colossenses capítulo 3, versículo 2, Paulo diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Meu irmão, eu até entendo, porque nós vivemos nesse planeta, que você continue com teus pés aqui, mas eu não sou daqui. A minha jornada final não é aqui. O meu pensamento é no céu, nas coisas eternas que Deus tem para mim. Quando o reino de Deus está em primeiro lugar na minha vida, tudo o que eu faço me aproxima do reino, não me distancia. Meu irmão, se o que você faz hoje te distancia do reino, o reino não é prioridade na tua vida. Porque o reino de Deus se torna um estilo de vida. Se torna um estilo de vida. Se o reino de Deus é prioridade na minha vida, o meu casamento não me distancia do reino, porque é do reino que eu encontro força e sabedoria para manter o meu casamento. Eu não consigo entender alguém que está passando por uma luta conjugal e agora não tem mais tempo para as coisas de Deus, não tem mais apego com a casa do Senhor. Está tudo errado. O reino de Deus, nada nesse mundo me distancia dele. O reino de Deus, se ele é prioridade na tua vida, o teu trabalho não te distancia do reino. Não te distancia. Porque eu tenho a convicção plena de que tudo que eu tenho, tudo que eu ganho, todas as portas que se abrem, é o rei que abre para mim. E eu não tenho como ser tão ingrato. Eu não tenho como ser tão ingrato que Deus me dá um trabalho e aquele trabalho agora me faz esquecer dele, do reino dele, da igreja dele. Se o reino de Deus é prioridade na tua vida, as bênçãos do reino te acompanham. Você não tem que estar correndo atrás de bênção. Você não tem que estar tentando montar uma agenda de eventos abençoadores que está acontecendo na cidade de São Luís. Vai ter alguém lá que é capaz de orar e abrir uma porta, isso, aquilo, outro. Não. Porque as bênçãos do reino me acompanham, querido. Ei, presta atenção. O rei desse reino, que é Deus,
conhece todas as tuas necessidades. Amém? Ele conhece. E mais, Ele tem prazer em suprir essas necessidades. Eu não tenho que correr. Elas me acompanham. Elas estão comigo. Entenda uma coisa. Se Cristo é prioridade na tua vida, você também é prioridade para Ele. Amém? É prioridade. Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluia. Ele não está dizendo, sai correndo agora para que o Senhor vá suprir. Não, Ele está dizendo, agrada-te do Senhor. Procura fazer a vontade do Senhor. Ei, quem é súdito do reino é herdeiro desse reino. Amém? Todas as riquezas do reino de Deus eu tenho direito, a mim me pertence, porque tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Aleluia. É disso que Jesus está falando ao falar buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as outras coisas eu vou acrescentando. Você está buscando o Senhor em primeiro lugar? Você está buscando a sua justiça em primeiro lugar? Então confie que Deus está cuidando de você, está cuidando da tua família. Amém? Mateus 10:30 diz que até os fios de cabelo que tem na nossa cabeça, e eu sei que em algumas cabeças aqui é mais fácil de contar para Deus, né? Mas em algumas aqui é difícil. Mas diz que o Senhor conhece todas, conhece todas. Aleluia. Vamos ficar em pé. Sabe, queridos, de tantas coisas que Deus falou conosco nessa noite e durante toda a semana, uma coisa Ele está falando especialmente para algumas pessoas aqui: para de correr atrás daquilo que não é prioridade. Você está se cansando, está ficando frustrado. Procure atrás daquilo que você precisa. E sabe o que você mais precisa? Sabe o que você mais precisa? Você precisa de Cristo reinando na tua vida. Aleluia. Você precisa do Espírito Santo dirigindo o teu caminho. Você precisa de Cristo como teu Salvador e Senhor. Você precisa crer e manifestar a justiça do reino. Você precisa da graça de Cristo derramada continuamente na tua vida, porque isso por si só já basta. Você só precisa do Rei reinando na tua casa. Aleluia. Pastor, e as demais coisas? E as demais coisas? Em Filipenses 4:19, Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Vamos orar. Aleluia. Diga: Senhor, nessa noite ajusta a minha agenda. Às vezes nós enchemos a nossa agenda de tantas coisas, e no final do dia nós estamos inquietos, angustiados, porque ali deveria ter as coisas mais importantes em primeiro lugar, a pedra grande.
Se eu não coloco a pedra grande em primeiro lugar, não adianta, vai chegar no final do dia e eu com a sensação de que o tempo não foi suficiente. Diga: Deus, me ajuda a administrar melhor o meu tempo. Me ajuda, Senhor, a encontrar mais espaço para intensificar a minha comunhão diária contigo. Oh Deus, o Senhor me deu um dom tão tremendo, e eu não posso continuar alegando que não tenho tempo na minha agenda para servir a tua igreja com meu dom, com meu chamado. Porque dom é pedra grande, é em primeiro lugar. E às vezes o tempo que eu tenho é ficar imaginando quantas empresas eu ainda tenho que colocar currículo. Mas o currículo é a pedra pequena, ele tem que vir depois. Eu não posso deixar o inimigo confundir a minha mente, porque senão eu vou ficar cansado, frustrado. Eu não posso ficar o tempo todo, irmãos, com ansiedade no domingo à noite, pensando em quantos hospitais, em quantos consultórios, em quantas farmácias eu vou estar correndo atrás de medicamento, porque o medicamento é a pedra pequena, ela é importante, mas ela não é mais importante do que a pedra maior, que é a tua oração derramada nos pés do Senhor, que é o teu compromisso com Deus, que é a tua fé alimentada pela palavra do Senhor. Ó Deus, ajusta vidas nessa noite, Senhor. Ó Deus, que o final dessa conferência seja um momento de se firmar propósito na tua presença, de conserto, de entender o que tem que vir primeiro e o que tem que vir depois, de mudar a ordem das coisas. Senhor, tu sabe que muitas pessoas aqui ainda não conseguiram o que tanto buscam, porque estão invertendo prioridades, e nessa noite o Senhor está testificando no coração e dizendo: filho, é só mudar a ordem das coisas. Não está errado você estar buscando as tuas satisfações materiais, não está errado você correr por um sustento digno da tua família, mas não esquece de mim, não esquece dos meus planos na tua vida, não esquece do meu chamado, não esquece das horas de conversa comigo, não esquece de fortalecer a tua fé diariamente, não esqueça de anunciar o meu reino, não esqueça de proclamar a minha justiça, porque quem acrescenta é Deus, quem acrescenta as outras coisas é Deus. O emprego é apenas o meio que Deus usa, o empresário é apenas o meio que Deus usa, o hospital é apenas o meio que Deus usa, o psicólogo é apenas o meio que Deus usa, o medicamento é apenas o meio que Deus usa, aleluia, mas tudo vem do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.